Olá, alunos da Escola Luiz Berato de Carvalho. Nossa aula de História, eu sou a Érica. Essa aula vai para o 8º ano A e a gente vai falar sobre o processo revolucionário, da página 14 até a 17, tá bom? Então, para introduzir o nosso tema, a gente vai saber o que é uma revolução. Então, a palavra revolução, ela tem muitos sentidos. Entre eles, podemos dizer que revolução é um processo que gera mudança profunda na sociedade e que influencia na vida de milhares de pessoas, tá? Então, uma revolução, por outro lado, não ocorre de repente. Em geral, esse processo é longo, tá? E que depende de diversas condições. Então, a gente vai dar continuidade ao tema da aula passada, que foi o processo revolucionário inglês, tá bom? A gente vai ver que esse processo durou quase 50 anos, tá? E costuma ser dividido pelos historiadores em 4 momentos principais, que vocês vão ver agora no vídeo que eu vou colocar para vocês. Então, assistam o vídeo todo e após eu retomarei para falar sobre a atividade. Guerra Civil, ou Revolução Puritana. A guerra entre o parlamento burguês puritano e a coroa se estendeu de 1640 até 1649, quase uma década de guerra civil. Ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, guarda esse nome porque ele é muito importante, um líder puritano, convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Model Army, também conhecido como Exército de Novo Tipo em português. O exército ficou também conhecido como o Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas, que era um tipo comum, né, de adereço da nobreza. Nesse contexto, destacaram-se os diggers e os levelers, os cavadores e os niveladores, que se caracterizavam por sua radicalidade política. No caso dos diggers, os cavadores, o ideal era a reforma agrária. Já os levelers, os niveladores, levantavam a bandeira da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, né, o sufrágio universal. Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e a Guerra Civil terminou em 1649 com o rei Carlos I decapitado, perdeu a cabeça e proclamou-se a República nesse mesmo ano de 1649. O Cromwell, como grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça. E ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os diggers e os levelers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell e, antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que era o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuart. Em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono, prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. Mas a história se repete, e de novo, o parlamento foi rápido em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem morte. A estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha Maria II era casada com Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era de que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II.
E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis, e ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis, de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito, e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Essa talvez seja a parte mais importante do nosso conteúdo, que foi o grande significado dessa revolução. Ela marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão política da burguesia. E a burguesia, agora com o poder político, vai levar à frente a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra foi a pioneira, justamente por ter sido o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. Pronto, isso é tudo por hoje. Não se esqueça que você pode baixar... Então, meninos, esse foi o nosso conteúdo, tá? Bons estudos, a atividade será bem simples e será enviada para o grupo. E um beijo e até a próxima aula.